Hoje a gente está aqui na segunda aula desse bimestre, vocês retornaram das férias, então a gente ainda está naquele meio clima de férias, mas a gente precisa dar sequência nas nossas aulas. Então, na aula passada vocês estudaram os ciclos biogeoquímicos e nessa aula a gente vai estudar os poluentes, a poluição e os poluentes e a relação que tem entre os dois e os ciclos biogeoquímicos. Então, tudo é uma sequência da aula passada. Então, na aula passada a gente só tem, os ciclos biogeoquímicos, que foi o começo do bimestre. Vocês estudaram o ciclo do enxofre, do nitrogênio, do carbono, da água. E agora nessa aula a gente vai fazer a relação entre esses ciclos e a poluição e o meio ambiente. E como a gente sempre começa a aula com um desafio, hoje não poderia ser diferente, ainda mais para vocês voltarem para o clima de estudos, sair do clima de férias, então a gente tem um desafio para vocês aí. Quais semelhanças e diferenças podem ser observadas nas imagens abaixo? Aí embaixo a gente tem duas imagens, uma imagem de um vulcão e uma imagem de uma usina. Então, qual é a semelhança nessas duas imagens? Qual é a semelhança na imagem do vulcão com a imagem de uma usina? Quais ciclos biogeoquímicos estão presentes na imagem abaixo? Lembra que a gente estudou os ciclos? Então, nessas duas imagens, quais ciclos vocês acham que estão presentes? E na alternativa C, quais são os problemas ambientais causados por meio da queima de combustíveis fósseis e pelos gases liberados na erupção de um vulcão? A gente teve uma aula comentando sobre isso, sobre o vulcão, sobre a usina, que eles são poluentes. Então, quais gases vocês acham que tem aí nesse esquema? Então, 2 minutos para vocês responderem aí no chat para a gente. Estava conferindo aqui no chat, tivemos várias participações aqui, vários alunos, professores contribuindo, os professores trazendo a resposta dos alunos. E aqui na maioria das respostas colocaram que as duas imagens têm como semelhança a liberação de fumaça, Ou seja, os gases estão sendo liberados tanto pelo vulcão quanto pela usina, E os ciclos aí, os mais citados são da água e do carbono, mas aqui eu também tenho o ciclo do enxofre. E aí, os problemas causados, a chuva ácida, efeito estufa, então todas as respostas estavam dentro do que a gente esperava. Mas, passando essas respostas formando uma frase com todas as respostas, fazendo um conceito com todas as respostas, nas imagens observamos a emissão de gases presentes em fenômenos naturais e na ação humana, então todos
as duas imagens estavam emitindo gases. E como diferença podemos elencar vários pontos, né? Localização, o vulcão é natural, a usina hidrelétrica ela é feita pelo homem, então é uma poluição natural e uma poluição industrial. E a incidência de fenômenos observados, né? Podemos citar o ciclo do carbono, na letra B, né? Do enxofre e da água. Pode citar o nitrogênio, também a literia. Mas aqui os principais ciclos são do carbono, enxofre e água. E a C, a liberação de gases com a intensificação do efeito estufa, que a gente já estudou bastante sobre o efeito estufa. Aquecimento global, a gente até fez aquele experimento mostrando para vocês da lâmpada, né, que um vidro tinha o gás carbônico, o outro não, e esses dois alteraram a temperatura. O que tinha o gás carbônico, a temperatura foi muito mais alta. Tem aí a ocorrência de chuva ácida, que a gente também já trabalhou com vocês, chuva ácida. Então, esses temas que a gente está estudando nessa aula já foram temas trabalhados em outras aulas. É que a gente está fazendo uma ligação entre eles aqui nessa aula hoje. Poluição e poluentes. Aqui eu tenho a definição do que é poluição. Então, o que é poluição? É a introdução de substâncias, e essas substâncias são chamadas de poluentes. Então, o que é poluente? A substância que polui alguma coisa no meio ambiente, causando efeitos negativos, geralmente vai prejudicar o meio ambiente. Esse processo pode desencadear prejuízo a todos os seres vivos, à saúde, ao bem-estar e também à economia. Então, se uma área ela foi poluída, vai ter prejuízo para a saúde, né? Porque geralmente a poluição, os gases poluentes ou o resultado da poluição, ela afeta a saúde. Por exemplo, numa cidade que é muito poluída, igual São Paulo, que tem muita poluição, muitas pessoas têm problema respiratório. Então, às vezes, quando está muito carregado de poluição o ar, as pessoas começam a ter mais problemas respiratórios. Sobre a economia, se um rio é poluído, e esse rio era uma fonte, por exemplo, de pesca, ou para retirar água, ou alguma coisa, não vai conseguir mais utilizar esse rio. Então, foi o que aconteceu lá no acidente nas barragens. O rio foi poluído com substâncias e os pescadores não podiam mais pescar naquele rio. Então, vai ter um problema na economia? Vai, porque as pessoas não vão poder usar mais esse recurso, porque vai afetar a saúde em longo prazo. Poluição. A poluição pode ocorrer devido a ações humanas, né? A poluição industrial, mas também pode ter causa natural. Então, a poluição ela não é só feita por pessoas ou coisas que os humanos criaram. Ela pode ser feita também por vulcão. O vulcão pode poluir a atmosfera? Pode. Só que lembra, gente, que quando eu falo de poluição causada por um vulcão que é natural, essa é uma poluição que faz parte do ciclo da natureza. Então, tinha que ter essa poluição? Tinha. Agora, o do homem, não. O do homem, essa poluição, ela é sintética, ou seja, ela foi colocada na natureza. E por isso que ela prejudica muito mais. Se eu não tivesse o vulcão, eu não teria aquecimento global. Se eu não tivesse aquecimento global, eu não teria temperatura no nível que as pessoas poderiam viver na Terra. Seria muito abaixo a temperatura, se não tivesse aquecimento global. Porém, o homem, ele intensificou o aquecimento global, tornando as temperaturas muito altas, e em alguns lugares a gente já está vendo o reflexo. Por exemplo, no Canadá, chegou a temperatura de 47 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito alta para uma pessoa aguentar 47 graus Celsius. Isso é o quê? É uma comprovação do efeito global. O inverno está rigoroso. Teve inverno que não fez tanto frio. Todas essas alterações, a falta de uma sequência certa no clima, é tudo consequência do aquecimento global. Ah, professora, mas o vulcão também causa. Sim, ele tinha que causar e era natural, só que o homem veio e construiu fábrica. E a poluição da fábrica não é natural, e essa intensifica o aquecimento global. Existem diversas formas de poluição, como a poluição do ar, da água, do solo, entre outros. Aqui, quando eu falo poluição do solo, da água, tem também a poluição sonora. Então, não são só coisas que afetam visivelmente, mas a poluição sonora, ela pode agredir o ouvido. A gente estudou isso em biologia, né? Toda a parte de poluição sonora.
tem, além dessas poluições, a sonora, a visual, então tem outros tipos de poluição. Aqui eu tenho um exercício que está na apostila de vocês, caiu no Enem, e ela diz o seguinte: em 1872, Robert Alton Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com os compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor. Lembra que a gente tem o vento e o vento acaba levando para outras regiões. Pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7, e ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6, e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. Aí o texto aponta um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. Pluviosidade com pH baixo. O pH, lembrando, gente, ele mede a quantidade de ácido ou base, né, o índice de acidez ou basicidade de uma substância. Esse fenômeno tem como consequência corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos, a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera, as enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis, fios de cobre da rede elétrica, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do país. Aqui nessa questão eu tenho uma alternativa correta. Então, olhem, leiam a questão novamente, 30 segundos para vocês me dizerem qual é a alternativa correta para essa questão. Então, 30 segundinhos para vocês pensarem aí. Olá, estava olhando aqui o chat, vocês são sensacionais mesmo. A maioria colocou a alternativa A. E tá certo, a alternativa A é a correta, diminuição do pH e aumento da acidez da água causa problemas sociais e ambientais. E daí embaixo tem uma definição de chuva ácida, né? Tem uma explicação sobre a chuva ácida. Então nessa aula a gente vai fazer nesse ritmo, uma pergunta, um desafio, e embaixo a explicação desse desafio. O que é chuva ácida? A combustão de carvão ou de petróleo, aqui no caso lembrando que carvão é o combustível fóssil, né, mineral, ou de petróleo libera resíduos gasosos. Então, quando eu queimo o carvão mineral, eu vou liberar resíduos gasosos. E esses resíduos gasosos vão para a atmosfera, como os óxidos de nitrogênio e enxofre. Então, lembrando que aí eu tenho o ciclo do nitrogênio e o ciclo do enxofre. Quando essas substâncias reagem com a água, que está lá precipitando a chuva, formam o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes na chuva ácida. Então, quando a água combina com esses gases, eles vão formar ácidos. E essa chuva ela vai deteriorar monumentos, vai prejudicar plantações. Sobre a chuva ácida, a gente teve uma aula só sobre ela. Então, se vocês não se recordarem, volta lá no repositório, tem uma aulinha sobre chuva ácida. Mas o básico é o carvão mineral, né, é queimado, liberado gases para a atmosfera. Esses gases combinam com a água da atmosfera e descem na forma ácida, né, deteriorando tudo que eles encontram a longo prazo. Aí eu tenho outra consequência dessa emissão de poluentes, desses gases, que é o efeito estufa.
Então, é um processo natural. Lembra que o efeito estufa, ele acontece na natureza, mas o homem intensifica. Então, é um processo natural que mantém a temperatura necessária para que exista vida no nosso planeta. Sem essa temperatura, sem esse calor, a gente não conseguiria sobreviver. Quando há elevada emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, seu equilíbrio químico é alterado, intensificando o efeito estufa. Então, é aquela relação de você estar num lugar, por exemplo, com vidro, numa estufa de vidro fechada. Quanto mais aumenta a temperatura, menos tempo você consegue ficar dentro dessa estufa fechada. Então, esse é o efeito estufa, que é consequência dos poluentes do ar. Então, quando eu tenho gases que poluem o ar, eu tenho duas consequências: chuva ácida e efeito estufa, posteriormente aquecimento global. Então, um está ligado ao outro. Aqui eu trouxe um experimento para vocês, para, na verdade, comparar a água. Então, aqui nesse experimento eu preciso de 200 ml de água, suco em pó, pode ser qualquer suco em pó, 2 beckers. Se você não tiver becker aí, pode usar copo de vidro, né, ou copo descartável. É só para colocar mesmo a substância dentro. Conta-gotas e colher de café. Aqui, na colher de café, eu tenho a colher... Pode colocar aqui. Tem a colherzinha de medição que a gente usa na química, mas vocês podem usar aquela colherzinha normal de café que vocês têm em casa. Então, aqui eu tenho... Pode vir. Aqui eu tenho a água. O becker, para mim, ele já tem a graduação. Então, eu já tenho 100 ml, eu sei onde eu vou colocar a água. Então, são 2. Aí, vocês podem usar o copo. E daí, ele me dá como dado: uma colher de café equivale a 2 gramas. 2 gramas. Uma gota de aproximadamente 0,05 ml. Então, ele faz uma proporção. Procedimento, né? Adicione 100 ml em cada becker, eu já coloquei aqui. Acrescente o suco no becker 1, então eu tenho o becker 1 e o becker 2. E ele pede para eu colocar o suco no becker 1. Aí ele fala, agitando a solução até que não seja mais possível sua dissolução. Então eu coloco e agito. Aqui, gente, não pode ficar pozinho no fundo. Então, quando começar a ficar pozinho no fundo, quer dizer que ele não consegue mais ser dissolvido. Então, eu não posso colocar mais. Então, aqui ainda não tem pozinho no fundo. Dá pra ver? Ó, agora já começou a ficar pó no fundo. Então, quer dizer que esse é o limite que eu consigo dissolver essa substância nessa concentração, nessa quantidade de água. Dissolvi certinho, chegou no limite. O limite aqui no nosso experimento foram 2 colheres. Ele pede para você marcar quantas colheres você usou. Aí, utilizando o conta-gotas, aqui a gente tem um conta-gotas, acrescente 2 gotas da solução do becker 1 nessa água que não tem nada do becker 2. Então, eu venho aqui, pego a solução e vou e coloco 2 gotas. 1, 2. E daí eu agito. Aí, quando eu observo, a água, ela continua transparente. A água do primeiro becker, ela tá, que a gente diz saturada, ou seja, no limite da dissolução dela, e a outra água, ela ainda está transparente.
Então, essas duas observações que eu faço. Aí ele pergunta, podemos afirmar que a água contida no Becker 2, que é esse aqui, ela está poluída? Então, a água que eu tenho no Becker 2, ela está poluída e contaminada. Por quê? Então, se você fala assim, ah, sim, ela está poluída, ela está contaminada, por quê? Caso a substância dissolva no Becker 1 fosse algum composto desconhecido, quais seriam as possíveis consequências? Então, o que ele está perguntando? Se a água de ambos os Beckers está poluída, por que isso acontece, se estiver poluída ou contaminada, e se fosse outra substância, por exemplo, se fosse água de esgoto, qual era a consequência disso para a saúde, né? Ou para a pessoa, ou para o ambiente? Um minutinho para vocês responderem aí para a gente no chat. Olá, voltamos aqui. E aqui no chat eu vi que teve uma discussão entre poluição e contaminada, se ela está poluída ou contaminada, né? Então, aí várias pessoas colocaram poluída, contaminada. E se fosse, no caso, água de esgoto ia fazer mal à saúde da pessoa, ia causar doenças. Então, está dentro do que a gente propôs e esperado as respostas no chat. Mas vamos conferir então qual é a diferença, como teve muita dúvida aí, qual é a diferença de água poluída e água contaminada. A água poluída possui modificações em suas características físicas e químicas. Ou seja, a água poluída, ela pode ter somente substâncias, aqui no caso, no Becker 1, que eu tenho suco, ela está poluída, porque eu tenho uma substância que alterou as propriedades físico-químico, né? Alterou a cor, alterou o sabor, alterou o cheiro. Aqui, quando eu observo, várias características foram modificadas. Então, eu tenho alteração na cor, eu tenho alteração no odor, no sabor. Então, se eu tenho essas alterações, a água ela está poluída. Então, nem sempre a água poluída ela vai causar problemas à saúde. O que é o termo poluído? Quer dizer que essa água tem algo além de H2O. Então, toda a água ela é potável e daí esse é um outro termo que eu não posso confundir também. A água poluída ela pode ser ou não potável, dependendo da substância que ela tem ali dissolvida. E a água contaminada? A água contaminada possui organismos causadores de doença e pode fazer mal à saúde. Então, esses organismos podem fazer mal à saúde. Por exemplo, a água do rio, quando é despejado esgoto, é uma água contaminada. Ela está poluída? Tá, mas ela também está contaminada. Aqui no Becker 1, que eu tenho suco, isso aqui eu posso beber, né, o suco. Aí, no caso, a água só está poluída, não está contaminada. Então, eu posso tomar essa água. No caso do rio com esgoto, ela está poluída e contaminada. Eu não posso beber aquela água sem fazer um tratamento. Então, essa é a diferença entre os dois. Aí, os solutos e solventes são as partes que compõem uma solução, né? Aí eu tenho a definição de soluto e solvente. A substância que dissolve é o soluto, eu falei para vocês, aqui no caso, é o suco, e a substância no qual o soluto se dissolve é o solvente, que aqui no caso é a água. Então, aí era para analisar essas duas características, e está acabando o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula,
e até a próxima semana. Beijo, pessoal. Até a próxima.